Antes de mais, saudar todos os presentes, todos os colegas, embora seja por esta forma um pouco diferente, não é? Que nos estamos, de certa forma, a habituar por força da pandemia a trabalharmos desta forma. A nossa conferência, como sabem, não é? E tiveram a oportunidade de ver o cartaz, tem como tema o superior interesse da criança em tempos de pandemia. A delegação de Valongo pensou neste tema por ser um tema pertinente, não é? Não só as crianças é sempre um tema pertinente, mas nesta fase em que estamos a viver era importante abordarmos esta temática sob o ponto de vista de várias áreas um bocadinho distintas. Daí a escolha dos convidados, não é? Que desde já também saúdo, não é? Cumprimento e agradeço a vossa disponibilidade e a prontidão, não é? Com que nos responderam para poderem participar neste tema. Temos como convidados a doutora Paula Navarro, a doutora Carla Ferreira e o doutor Gonçalo Oliveira Magalhães. Portanto, antes de passar a palavra ao primeiro orador, que será a doutora Paula Navarro, vou apenas fazer aqui uma pequena apresentação para que os colegas que estão a assistir possam conhecer um pouco da sua trajetória e do seu trabalho. Portanto, a doutora Paula Navarro é licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior Bissaia Barreto de Coimbra. Quanto à sua experiência profissional e ao seu percurso, iniciou a carreira em setembro de 1997 na Câmara Municipal de Valongo, exercendo funções como assistente social em equipa multidisciplinar no programa Ser Criança Projeto Crescer. Integrou, entre os anos de 2004 e dezembro de 2016, a equipa do setor da ação social da Câmara Municipal de Valongo, tendo ficado como responsável pelo acompanhamento social de agregados familiares de residentes e de realojados nos empreendimentos, são vários, não é? Nas freguesias de Alfena e na freguesia de Irmesinde. Nesses mesmos empreendimentos, também teve como responsável no acompanhamento social destes mesmos agregados familiares, na medida do rendimento social de inserção. Portanto, grande responsabilidade, não é? No setor social. Em dezembro de 2016 foi nomeada pelo município de Valongo como representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Valongo, a CPCJ. Inicialmente passou pelo secretariado e por substituir a presidente nas suas ausências e impedimentos e mais recentemente, precisamente agora em fevereiro deste ano, está como presidente da CPCJ. Portanto, é a nossa primeira convidada, a primeira oradora, e vou desde já passar-lhe a palavra. Bom. Doutora Carla. Doutora Paula Navarro. Faz mal. Pronto, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pela apresentação. De facto, foi sempre na área social, com crianças principalmente, que eu sempre estive envolvida. Antes, queria agradecer, de facto, à Ordem dos Advogados, a Delegação de Valongo, pelo convite. Assim como também queria agraciar a presença de todos vós que estão desse lado do ecrã, nesta nova forma de comunicar. Não estávamos tão habituados a utilizar esta forma, mas tivemos que nos habituar, infelizmente, a esta nova forma. Agora, abordando o tema que foi sugerido, não é? Que é o superior interesse da criança em tempos de pandemia, eu acho que tenho a oportunidade de partilhar, sim, aqui, que eu tenho aqui um PowerPoint. Como é que se faz? Alguém? Pronto, está aqui. Conseguem ver? Sim. E conseguem me ouvir bem? Sim, sim, sim. Sim? Pronto, ok. De facto, o tema proposto foi o superior interesse da criança em tempos de pandemia. Sabendo nós que os direitos das crianças são universais e considerando a criança como um ser humano de pouca idade e que precisa de ser protegida. No século XX foi o século da evolução do conceito de criança, e do reconhecimento da necessidade da sua proteção, tendo sido criado normas em matéria de proteção.
Assim, temos normas internacionais em matéria de proteção da criança, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1950, e entre outras que estão neste diapositivo. A nível nacional, em matéria de proteção de crianças, nós tivemos, de facto, a Constituição da República, em 1956, consagrou pela primeira vez o direito à infância, através do seu artigo 79, e de juventude, o artigo 70. Outra das normas, e que para nós, em termos de comissão, é fundamental e é muito importante, é a Lei de Proteção de Crianças e Jovens. Esta lei, número 147/99, de 1 de setembro, que depois já teve outras alterações até hoje, mas que tem como objetivo a promoção e a proteção da criança e dos jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral. Esta lei classifica as comissões como uma instituição oficial, não judiciária, com autonomia funcional, que visa promover os direitos das crianças e jovens e prevenir ou pôr termo a situações que afetem a sua segurança, saúde, formação e educação ao desenvolvimento integral. Poderemos considerar, de facto, que o sistema de proteção das crianças e jovens como uma pirâmide, neste caso, onde na sua base está a família e a comunidade, onde a criança se encontra inserida, e que, em primeiro lugar, deve proteger e garantir os seus direitos, assim como as entidades com competência em matéria de infância e juventude, como sejam as entidades a nível da saúde, da educação, segurança social, forças policiais, projetos, programas comunitários. Quando, por algum motivo, esta base falha, então a intervenção das comissões tem o seu início. Tem lugar a intervenção da comissão, de facto, quando estas entidades com competência em matéria de infância e juventude atuam de forma adequada e suficiente para remover o perigo. Quando isto não acontece, de facto, chegamos aqui ao terceiro nível desta pirâmide, que são as comissões de proteção de crianças e jovens. Acima de nós, temos, de facto, o tribunal. Relativamente aqui ao perigo, a esta intervenção das comissões, consideram que a criança ou jovem se encontra em situação de perigo quando, de facto, os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto, ponha em perigo a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento, ou quando esse perigo resulta da ação ou omissão de terceiros, ou da própria criança ou jovem, a que eles não se oponham de modo adequado a removê-lo. Assim, temos classificações relativamente ao perigo que, para nós, em termos de comissão, nos dão aqui, através das sinalizações, nos dão as indicações dos perigos. Do perigo em que a criança se encontra. Se está abandonada ou vive, entregue a si própria, sofre maus tratos físicos ou psíquicos, é vítima de abuso sexual, não recebe os cuidados ou afeição adequados à sua idade e situação pessoal, está a cuidados de terceiro, é obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, é sujeita de forma direta ou indireta a comportamentos que afetem a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional, assume comportamentos que afetem gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento, sem que os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto, se lhes oponha de modo adequado a remover essa situação. É claro que depois do nosso trabalho tem inicialmente a abertura do processo, através da sinalização, e para nós iniciarmos de facto um processo em termos de comissão, temos que ter o consentimento para intervir. Este consentimento é prestado pelos pais ao representante legal ou da pessoa que tenha a guarda de facto, e assim como a não oposição da criança. De facto, ela, se tiver mais de 12 anos ou que se tenha capacidade suficiente para compreender o sentido da intervenção, ela poderá não só opor a esta intervenção.
Claro que este consentimento será dado ou não de acordo com a vontade dos pais ou dos representantes legais. A todo o tempo também este consentimento pode ser retirado, bem como o jovem pode manifestar a sua oposição. É claro que este consentimento, em termos das comissões, é um constrangimento, porque é uma fase do processo que nos leva muito tempo, porque nós há muitas dificuldades em obter estes consentimentos, no sentido em que é fraca a colaboração, muitas das vezes, dos progenitores ou dos representantes legais. Convocamos, eles não comparecem, convoca-se uma vez, 2 vezes, 3 vezes, polícia. Pronto, tudo isso nos leva a que se tenha aqui algum tempo, algum impasse relativamente a esta situação. Mas é facto que nós não podemos começar a fazer nenhuma intervenção enquanto não tivermos este consentimento, por escrito. Claro. A intervenção da comissão implica uma avaliação da situação da criança e da sua família, que compreenderá designadamente entrevistas efetuadas à criança ou jovem, pais, outros familiares, bem como visitas domiciliárias e ou reuniões com serviços de entidades da comunidade. Depois da intervenção, nós temos que avaliar todas as informações que foram obtidas. E da avaliação realizada a cada situação, poderá a Comissão Restrita deliberar a necessidade de aplicação de uma medida de promoção e proteção que estão previstas na lei no artigo 35. Pode ser apoio junto dos pais, apoio junto do familiar, confiança à pessoa idónea, apoio para a autonomia de vida, acolhimento familiar ou acolhimento residencial. Tudo isto implica depois, posteriormente, a assinatura de um acordo de promoção e proteção. No caso de não se optar, não se for deliberado em comissão restrita de que, de facto, a criança está numa situação de perigo e que é preciso acompanhamento, a comissão também pode deliberar, de facto, o arquivamento do processo, considerando que a situação de perigo já não subsiste. Toda esta avaliação, intervenção da comissão tem que temos em conta os princípios orientadores. Estes princípios orientadores têm, e é um marco importante, que é não perder de vista o interesse superior da criança. Tudo isto nos leva aqui a intervir, e toda a nossa colaboração, intervenção e avaliação é para o interesse superior da criança. E se nós pretendemos intervir o mais rápido possível, temos de ter em conta todos estes princípios orientadores que estão aqui neste diapositivo. Como é que funciona a comissão? Na comissão existem 2 comissões. É a comissão alargada, que tem como objetivo informar e sensibilizar a comunidade sobre os direitos da criança, colaborar com as entidades com competência em matéria de infância e juventude, analisar a informação processual da comissão restrita, disponibilizar recursos necessários ao exercício da comissão restrita, elaborar e aprovar o plano anual de atividades, aprovar o relatório anual de atividades e avaliação da comissão. Depois temos, então, a comissão restrita, que é propriamente aquela que está mais no terreno e aquela que faz o acompanhamento dos processos, que atende, informa as pessoas, aprecia liminarmente as sinalizações, procede à instrução dos processos, avalia e faz o diagnóstico e decide a aplicação a acompanhar e revê as medidas de promoção e proteção. É claro que as 2 modalidades funcionam de formas diferentes e com técnicas diferentes. De facto, na comissão alargada é obrigatório, por lei, a existência de representantes do município, um representante do município, um representante da Segurança Social, Ministério da Educação, Ministério de Saúde, temos IPSS ou ONGs não residenciais
Instituto de Emprego e Formação Profissional, IPSS de caráter residencial, Associação de Pais, Associações Desportivas, Associação de Jovens, Forças Policiais, Assembleia Municipal e elementos cooptados. Pelo menos a nossa comissão tem um elemento de cada esta entidade, exceto a Associação de Jovens, que ainda não conseguimos ter ninguém presente a colaborar connosco. É claro que desta modalidade alargada e de todos estes comissários que fazem parte da modalidade alargada, saem os elementos para a modalidade restrita. Nesta modalidade restrita, sai sempre um elemento do município, que também está representado na restrita, a Segurança Social, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. É claro que a nossa comissão, e neste momento, em termos com esta situação, em termos de pandemia, perdemos bastantes técnicos, porque tínhamos muitos técnicos que colaboravam connosco, não a tempo inteiro, mas um dia por semana ou assim, que foram, cujas entidades não permitiram que eles continuassem a trabalhar connosco, como forma de não transmitirem e não levarem e não estarem com pessoas diferentes do que das instituições. Porque estavam no centro de acolhimento e não poderiam, pertence à Santa Casa da Misericórdia, e de alguma forma não poderiam sair ou ter contactos extra-instituição, entre outras situações de outros técnicos que também terminaram o mandato e que ainda não foram substituídos. É o caso da saúde, que a enfermeira que nós tínhamos a colaborar connosco terminou o mandato em junho e ainda não foi substituído. Também o comissário que representava as associações desportivas também ainda não foi substituído, de maneira que neste momento temos 15 comissários na comissão alargada. Vamos ver o contraste com a comissão restrita, que é quem trabalha e quem tem o maior volume de acompanhamentos. Neste momento temos estes representantes, temos 2, 4, 5 representantes, 5 técnicos a tempo inteiro. Um deles termina o contrato agora 31 de dezembro com a Comissão Nacional, não sei se haverá continuidade ou não haverá continuidade. E depois temos aqui alguns elementos cooptados que trabalham connosco 7 horas por semana. É insuficiente neste momento para nós conseguirmos trabalhar e fazer um trabalho com respeito, correto. Agora, em termos de pandemia, é claro que a nossa vida mudou muito nos últimos meses devido à pandemia de Covid-19, com alterações das rotinas de trabalho e familiares. Para muitas famílias, a casa passou a ser o seu local de trabalho e o centro de atividades escolares das crianças e dos jovens. Desta forma, nós começámos também, claro que a comissão ficaram também mais limitadas, o trabalho das comissões ficou mais limitado. Ficámos mais limitados para os procedimentos de prevenção e controlo e vigilância, nos espaços onde a comissão desenvolvia a sua atividade. Isto porque nós tínhamos também muitas escolas a sinalizarem as situações porque tinham os alunos presencialmente, agora passaram a ter, de facto, os alunos mais, com aulas mais, isto na altura de maior risco e de confinamento, nós começámos a funcionar por teletrabalho, como a quase toda a gente, não é? E esse trabalho, nós também, para fazer esse teletrabalho e trabalharmos dessa forma, nós fomos recebendo orientações da Comissão Nacional, no qual nos dava, de facto, essas orientações para nós trabalharmos a partir de casa, mas continuando em termos de teletrabalho e de fazer as reuniões tanto da alargada como das restritas, que são semanais, umas restritas são semanais. Todos os procedimentos adotados foram com base, de facto, nestes ofícios orientadores da Comissão Nacional e sempre cumprindo as normas da Direção-Geral da Saúde. Em março a abril, funcionámos em teletrabalho, todos os técnicos da Comissão Restrita encontravam-se contactáveis por telefone de serviço.
na impossibilidade de realizar visitas domiciliárias, não é? E atendimentos. Todas as visitas domiciliárias, e foram algumas que eu participei com outras colegas, foram realizadas por videochamada, quando era necessário uma intervenção urgente. Não é? Nós tivemos uma situação de ponderar a retirada ou não de uma recém-nascida e que tínhamos que ver as condições habitacionais em que os pais estariam, e condições estariam para levar aquela criança para casa. Como não nos podíamos haver deslocações, em termos de saúde também não era muito aconselhável, nós fizemos essa chamada por vídeo e dessa forma o casal foi-nos mostrando a casa, os pertences que tinha para a bebê, a forma como estava tudo organizado, vimos a higiene da habitação, pronto, foi uma forma diferente de trabalhar e de tomar uma decisão mais segura relativamente a esta bebê. É claro que depois em abril, em meados de abril, e no seguimento de uma resolução de renovação do estado de emergência, a Comissão Nacional reforçou o caráter prioritário do trabalho das comissões, a necessidade de se continuar e voltar a trabalhar e garantir o acesso do público às comissões. Ou seja, teríamos que voltar a fazer trabalho presencial. Assim como a importância de continuar a assegurar as respostas protetivas a partir das instalações, ainda que excepcionalmente o regime de rotatividade presencial dos comissários. E foi isso que nós fizemos, de facto, com a ajuda e com o apoio da Proteção Civil da Câmara, conseguimos de forma o fornecimento de equipamento de proteção e desinfecção que nos permitiram, de facto, voltar às nossas instalações e iniciar o trabalho presencial. É claro, com regras, com algumas particularidades, mas foi possível nós regressarmos, de facto, ao trabalho. É claro que neste tempo de pandemia, todas as instituições e todas as entidades foram colocando e foram fazendo algumas campanhas. A Comissão Nacional lançou a campanha Proteger Crianças, Compete a Todos. E, de facto, esta campanha tinha como objetivo reforçar o trabalho realizado pelas comissões ao longo do período de pandemia e confinamento. Eles, de facto, lançaram este número nacional, no qual era possível as pessoas ligarem e fazererem as suas sinalizações, e depois essas sinalizações são distribuídas de acordo com a comissão competente territorialmente. Isto foi uma forma de chamar a atenção de toda a primeira linha, em termos de ação social, com destaque para a sociedade civil, amigos, vizinhos, familiares e conhecidos, porque estes, neste momento de pandemia, de confinamento, eram aqueles que estariam mais perto das crianças e os quais poderiam observar aqui algumas situações de perigo. E era uma forma dessas situações nos chegarem. Uma vez que muitas das comissões, nós sempre estivemos disponíveis para receber sinalizações, não presencialmente, mas por telefone ou por e-mail. Mas havia algumas comissões que não funcionavam assim e que não era possível, de facto, receberem essas sinalizações. É claro que também a Comissão Nacional foi lançando outros e foi divulgando no site deles e na página das redes sociais que eles têm, materiais orientadores para toda a população em tempos de pandemia. Lançaram umas brochuras, puseram informações e conselhos para as crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e adaptaram às escolas um modelo de ficha, adaptaram à situação de pandemia o modelo de ficha de comunicação de situações de perigo, que já existia, e adaptaram tendo em conta e chamando a atenção dos professores para alguns detalhes que eles poderiam ter acesso e que deveriam estar atentos a quando das aulas síncronas. E esta nova ficha, de facto, fazia referência a esses dados importantes. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, como entidade de referência
para a efetiva concretização dos direitos humanos de todas as crianças e de cada uma das crianças em Portugal, promove projetos, programas e projetos. Por exemplo, tem um projeto que é o projeto de parentalidade positiva e tem o selo protetor. Também, claro, tem iniciativas e eventos, não só nesta altura de pandemia, mas que realizam anualmente, mas que neste ano foram feitos de forma diferente. Por exemplo, tem o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a exploração sexual e o abuso sexual, que é comemorado a 18 de novembro, todos os anos. Este ano, o cartaz em azul é o cartaz da Comissão Nacional e este que está mais a escuro foi o cartaz elaborado por nós, pelas nossas estagiárias de Psicologia que colaboram e que foi divulgado nas redes sociais. Pronto, também divulgámos um vídeo, é muito pequeno e eu não consegui pôr aqui o vídeo, só ficou esta primeira página que tem a exploração e o abuso sexual e as redes sociais. Pronto, tem aqui alguns indicativos para os jovens, para não partilhar, para denunciar, rompa a comunicação e bloqueia o agressor. Pronto, tem aqui alguns indicativos. Este foi o de 2020. Temos outro evento que se realiza durante o mês de abril, que é o mês de prevenção dos maus tratos na infância, e tem tido o lema que é "Serei o que me deres, que seja amor". Este é realizado todos os anos, costumava ser realizado com grandes eventos que se juntava muita gente para formar um laço azul. Nesta altura de pandemia não foi possível. E então a Comissão de Valongo decidiu lançar aqui um apelo a toda a gente, aos residentes em Valongo, que no dia de 30 de abril, com materiais reciclados, fizessem um laço azul e que o colocassem na janela. E que nos enviassem as fotografias de forma a nós podermos divulgar. E são estas fotografias que nós temos aqui alguns exemplos daquilo que recebemos de fotografias com os laços azuis. Porque o laço azul, que é o símbolo da prevenção dos maus tratos na infância, tem uma história por trás, que é uma senhora, em 1989, americana, ela colocou uma fita azul na antena do carro, em homenagem ao seu neto, vítima mortal de maus tratos. Com um gesto, quis fazer com que as pessoas se questionassem o porquê daquele laço e o que é que simbolizava e qual era o simbolizava aquele laço. As repercussões desta iniciativa foi, de facto, este laço azul passar a ser o símbolo do mês de abril, a passar a ser o mês de prevenção dos maus tratos na infância. Daí nós apelarmos também a que neste mês de abril toda a gente utilize um laço azul na lapela. Lançámos também neste mês de abril um quadro neste mês de atividades que poderiam a família fazer com as suas crianças, uma vez que elas estavam em confinamento, assim como um plano semanal de algumas atividades. Também se comemora, 20 de novembro, este ano foi o 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. E aqui a Comissão Nacional pedia que se fizesse um estendal dos direitos. Esta fotografia do lado é de facto o nosso estendal. Nós temos alguma roupa que nessa altura, em papel, que penduramos e que tem escrito alguns dos direitos destas crianças. Portanto, o objetivo desta atividade é agitar consciências e contribuir para a implementação de políticas de prevenção. Esta campanha, de facto, comemorativa, leva-nos aqui aos direitos fundamentais das crianças, direitos fundamentais civis, políticos, económicos, sociais e culturais de todas as crianças. Pronto, isto foi as iniciativas. Nós nesta iniciativa também lançámos um vídeo
que é este vídeo que eu vou tentar colocar aqui para vocês verem. Portanto, saiu. Pronto, isto era a minha apresentação. Fugi um bocadinho ao tema, se calhar, pretendido, mas na realidade é o nosso trabalho em termos de comissão. Eu quis trazer aqui um bocadinho para vocês também terem esse conhecimento de como nós trabalhamos, né? Em prol do interesse das crianças, de forma a ter sempre em conta os direitos destas crianças e o interesse superior da criança. Doutora Paula Navarro, muito obrigada pela sua intervenção. O objetivo é mesmo este, é cada um trazer uma intervenção sob um ponto de vista diferente. Portanto, se é essa a intervenção da CPCJ e esta apresentação foi bastante clara, era esse o objetivo. Portanto, temos a agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigada. Agora, convidámo-la a assistir aos outros convidados. Com certeza. Portanto, neste momento, vamos passar para a nossa segunda convidada, a doutora Carla Ferreira, que eu penso que está a ouvir, sim? A doutora Carla Ferreira, vou fazer apenas uma pequena apresentação também para que todos os presentes possam conhecer um bocadinho do seu percurso. Muito bem. Portanto, a doutora Carla Ferreira é licenciada em Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e terminou o curso em 2011. Foi sócia e é sócia fundadora da Associação Portuguesa de Criminologia, que foi fundada em 2012. Elabora ativamente com a APAV, com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, desde 2010 e continua ainda hoje ligada a esta entidade. Realizou o estágio curricular no Gabinete de Apoio à Vítima do Porto e nos serviços da sede da APAV também do Porto, onde colaborou no projeto Crianças... peço desculpa que estou aqui a pegar na minha cábula. Crianças e jovens compreender, intervir e prevenir. Intervir e prevenir situações de violência. Muito bem, muito obrigada, porque nada melhor do que para ser aqui o meu teleponto, é verdade. Portanto, assumiu em 2015 funções de gestora operacional na Rede Care, não é? Que se calhar vai-nos explicar um pouquinho do que é, porque está ainda hoje ligada a esse projeto, não é? Colabora igualmente, colaborou na elaboração do Manual Care, apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual. Atualmente exerce funções de gestora técnica da rede e do projeto CARE, portanto, como coordenadora, penso eu, não é? E gestora técnica, sim, estou a coordenar a equipe. Portanto, vamos passar a palavra para a doutora Carla nos explicar um bocadinho deste projeto e desta função da APAV aqui relativamente ao nosso tema.
Muito obrigada à delegação de Valongo da Ordem dos Advogados pelo convite dirigido à APAV, que já não é o primeiro convite que nos fazem e nós tentamos sempre aceitar e aceitamos-lo sempre com muito gosto. Nesta altura de uma forma muito diferente, em direto do teletrabalho e com as idiosincrasias que esta situação acarreta. O meu objetivo hoje passava precisamente também por trazer a perspectiva da APAV daquilo que foram as preocupações da APAV durante este período, no que respeita concretamente às crianças e jovens vítimas de violência. Ainda antes de passar à minha apresentação propriamente dita, só fazer um parênteses sobre a Rede Care. A Rede Care é uma equipa que trabalha com crianças e jovens vítimas de violência sexual. Eu, paralelamente à Rede Care, estou também a trabalhar com situações que têm a ver com homicídios, onde também intervimos com crianças e jovens que são familiares de vítimas, familiares e amigos de vítimas de homicídio. São duas equipas que estão sob a minha alçada direta dentro da APAV. Mas concretamente também, passando aqui ao tema e à diversidade, e permitiram-nos ter esta diversidade, o que é ótimo, de podermos falar sobre aquilo que é a nossa experiência nesta fase tão atípica para todos nós. Eu creio que estejam a ver a apresentação, espero que sim. Curiosamente, hoje não é um dia qualquer, estamos a falar do dia em que celebramos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Direitos Humanos e, portanto, eu queria desde já lembrar, fazer esta efeméride e também lembrar logo à cabeça o artigo 3 desta declaração, que diz que todas as pessoas, todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, que foi sempre aqui uma das nossas maiores preocupações. Eu estou a escusar-me de fazer uma apresentação muito longa sobre a APAV, mas se calhar fazer só uma breve introdução. A APAV é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, celebramos este ano 30 anos. Foi também um aniversário todo ele muito, muito atípico, não era de toda a festa de aniversário que tínhamos planeada neste período, mas há 30 anos que o nosso objetivo é lutar pelos direitos das vítimas de crime, independentemente do crime que estejamos aqui a falar, e ajudar na promoção de políticas públicas e execução de melhores práticas para esta população, e queremos, com alguma imodéstia minha, posso afirmá-lo, queremos que temos conseguido fazer aqui grandes progressos nestas matérias. Quando nos vimos perante a declaração de uma pandemia, houve imediatamente algumas preocupações que nos surgiram. Nós começamos a preparar o teletrabalho e o estado de emergência ainda antes dele ser formalmente decretado. Nós já tínhamos as equipas a ser reforçadas ainda antes de irmos todos para casa e de sermos colocados todos em casa, porque conseguimos começar a antecipar aqui algumas situações problemáticas e tivemos aqui algumas preocupações muito específicas. Primeiro, perante esta situação de encerramento de serviços e de encerramento de atividades e de confinamento, íamos ter aqui muitas pessoas em situação de isolamento social e também tínhamos aqui grandes preocupações relativamente àquilo que são as vítimas especialmente vulneráveis, ou seja, estamos aqui a falar de crianças e jovens, pessoas idosas, pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas que estão aqui em situação de isolamento e com maior dificuldade em pedir ajuda, e também nos preocupou de sobremaneira as situações de vitimação em contexto doméstico. Nesta matéria era todo um mundo novo. Ou seja, nós não tínhamos noção, mesmo depois também relativamente às situações dos países que já tinham iniciado o seu percurso, digamos assim, nesta pandemia, não era muito claro se perante esta situação de confinamento os casos iam aumentar, se iam diminuir, portanto era tudo ainda um caminho, foi sempre um caminho muito, muito incerto numa fase mais inicial. E além disso, como é natural, as pessoas nesta fase estavam numa fase em modo, aquilo que nós chamamos o modo de sobrevivência. Portanto, o foco das pessoas não era denunciar situações de violência, não era pedir ajuda para situações de violência, o foco das pessoas era a estabilização daquilo que são as necessidades básicas, não é? Portanto, o trabalho, a alimentação, a saúde, o alojamento e, portanto, foi também uma das nossas preocupações que depois também levou a que traçássemos aqui alguns planos de intervenção. Quanto às crianças e jovens, nós tínhamos aqui 3 grandes preocupações e tivemos sempre aqui 3 grandes preocupações. Primeiro, naturalmente, porque são cerca de 75% a 80% das situações que nos chegam
as situações de violência doméstica e o contexto doméstico como sendo um contexto de eventual situação de crime, onde as crianças poderiam ser diretamente atingidas por atos violentos ou então estarem aqui expostas a situações de violência. Naturalmente também as situações de violência sexual, em particular as de contexto intrafamiliar, e também as situações de crimes ocorridos online, porque íamos ter aqui crianças com um maior período de tempo, que passariam o seu dia em maior número em contexto online, até por força da telescola e de todas as alterações que foram feitas, e portanto também tínhamos aqui preocupações muito específicas quanto às crianças e jovens. Nós, durante este período, vocês vão ver muitos excertos de notícias, porque nós, durante este período, fomos muitas vezes solicitados pela comunicação social para darmos os nossos inputs e também fizemos muito trabalho de divulgação na comunicação social e nas nossas redes sociais. Eu acabei por pegar também um bocadinho nesses recortes para ir demonstrando aqui aquilo que foram as nossas preocupações. Numa dessas inúmeras entrevistas que demos, um colega meu acabou por dizer que, de facto, quando ficamos em casa para nos protegermos e protegermos os outros, também não nos podemos esquecer daqueles que vão ser homens, mulheres, crianças ou idosos vítimas de violência. Porque, de facto, tínhamos aqui um contexto novo e nós estávamos preocupados não apenas com as situações que já estavam referenciadas e sinalizadas, mas também com as situações que poderiam acontecer de novo por força de maiores situações de tensão entre as pessoas que coabitavam, quer por situações de tensão vindas de conflitos económicos, de situação de tensão pelo facto de estarem muito tempo juntos, como nós também já íamos começando a perceber, já temos essa noção nos períodos de férias de verão, normalmente, ou de férias de Natal, quando há aqui muito período de convívio, muitas vezes há aqui muitos pedidos de ajuda, uma escalada nos pedidos de ajuda. Esta foi uma das nossas preocupações. Também numa outra entrevista nós ficamos e manifestamos a nossa preocupação relativamente às situações, por exemplo, de crimes sexuais. Foi uma entrevista que me fizeram, e à inexistência de uma das redes de suporte fundamentais das crianças e jovens, que era precisamente as escolas. Também há pouco a doutora Paula falava, foi uma das nossas preocupações. Para terem uma noção, muitas das vezes estas situações chegam, quando estamos a falar de violência em contexto doméstico, chegam precisamente por relato das escolas ou pelos relatos das pessoas que estão nos ATLs com as crianças e, portanto, com estes estabelecimentos encerrados, nós tínhamos aqui uma perda muito grande da ligação das crianças à comunidade, como sendo aqui um veículo de eventuais denúncias. Também manifestamos aqui que estávamos com receio que aumentassem as situações de violência sexual em contexto doméstico e também em particular contra as crianças, sendo que também nesta fase em que temos esta entrevista já estávamos a antever que depois do confinamento aí sim poderíamos ter um maior número de denúncias. Também alertamos, na altura também era uma dessas nossas preocupações, o tal contacto excessivo online das crianças e jovens nesta fase, que poderia fazer com que fossem aliciadas ou incorressem em situações em que poderiam ser vítimas de crime, quer situações de crime sexual, quer outras situações de crime como burlas, phishing, etc. E constatamos aqui algumas tendências, digamos assim, em período de pandemia. Nós tivemos uma fase inicial no primeiro estado de emergência em que houve claramente e de forma muito acentuada um decréscimo no número de pedidos de ajuda. Foi muito óbvio, mas foi o tal modo de sobrevivência que foi ativado. Com o segundo estado de emergência, as coisas começaram a estabilizar um bocadinho mais. Nós voltamos a abrir os nossos serviços a 18 de maio, voltamos a abrir os nossos serviços em modo presencial, com equipas em espelho, e a partir daí voltamos aos números relativamente comuns. Houve ali um decréscimo nesse período, mas com o regresso ao trabalho as situações foram-se regularizando, digamos assim, quanto ao número de denúncias em comparação com os períodos homólogos dos anos anteriores. Também constatamos que havia um aumento de casos sinalizados e as denúncias online aumentaram no que respeita também à Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, aquilo que a doutora Paula também já falou, que os professores foram desafiados também a tentar perceber aqui sinais de eventuais situações de violência através das aulas online, e também aqui a quebra de rendimentos, que a falta de condições também esteve aqui na origem de muitos pedidos de ajuda e de um aumento significativo de crianças acolhidas em estruturas da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Também constatamos esta tendência, que é uma tendência que nos preocupa ainda, apesar de já termos passado esta fase, mas continua a preocupar-nos,
um aumento das situações de exploração sexual online durante este período de confinamento. Nós tivemos um número muito significativo de aumento de denúncias na nossa linha Internet Segura, que há pouco também surgia na apresentação da doutora Paula, está sob a alçada da APAV desde 2019, e tivemos um aumento dos pedidos de ajuda relativamente a este tipo de situações de violência online. Também tivemos aqui algum aumento de sinalizações à CPCJ a partir, em exclusiva, da nossa linha de apoio à vítima, que esteve sempre a funcionar no período de confinamento. A colega notou na altura um aumento de pedidos de ajuda e também de sinalizações ao Ministério Público e à CPCJ. Foram assim algumas tendências que nós fomos denotando. Como organização de sociedade civil, como organização de primeira linha da estrutura que falava há pouco a doutora Paula, como também comissários que somos em algumas comissões, tivemos que agir e tentamos agir o mais rapidamente possível para tentarmos minorar as consequências que poderiam advir aqui. E trabalhamos um bocadinho na linha que também já foi dito, daquela que foi a linha da CPCJ, que é apelar à cidadania ativa, apelarmos às pessoas para intervirem nestas situações e agilizarem denúncias quando suspeitassem da existência de situações de violência. Além disso, não estivemos a fazer isto sozinhos, obviamente envolvemos-nos com organismos do Estado, em particular com a SIG, para melhorarmos aqui a nossa resposta de apoio e expandirmos a resposta de apoio para todas as vítimas que delas necessitassem. E também, durante este período de pandemia, nós criamos uma nova estrutura de acolhimento de emergência para vítimas de violência doméstica e suas crianças, até aos 18 anos. Foi uma das 2 estruturas criadas pelo Estado neste período de pandemia. Uma das mensagens que nós tentamos sempre passar é que estamos em isolamento, mas os direitos das pessoas não estão em isolamento. O direito à segurança, à vida e à liberdade não estava em isolamento e, portanto, nós tínhamos que combater este potencial isolamento das pessoas que poderiam estar a ser vítimas. E fizemos então esta tentativa de apelo à sociedade civil. Na altura circularam uns cartazes da SIG que as pessoas podiam imprimir, podiam colocar nas entradas dos prédios com alguns contactos, e portanto fomos sempre trabalhando neste apelo a quebrar o silêncio nestas situações. Esta é uma das notícias relativamente à abertura do nosso centro de acolhimento. O centro de acolhimento estava previsto abrir 3 meses, isto foi em abril, estava previsto abrir durante 3 meses, funcionar à partida por mais 3. O centro continua aberto, porque também, de facto, não se perspectiva aqui o fim da pandemia. E porquê é que houve a necessidade, que parece um bocadinho às vezes contrassenso, porque é que há a necessidade de abrir mais um centro de acolhimento ou 2 centros de acolhimento se as pessoas estão mais isoladas e não pedem tanta ajuda? Porque as pessoas que também estão nas casas-abrigo acabam por ter limitações na sua autonomização. Pessoas que já estavam em contexto de casa-abrigo não se conseguem autonomizar por força também da pandemia. Portanto, é necessário criar uma resposta extra e acabar por dar uma resposta extra de acolhimento, porque normalmente o que acontece é que as pessoas entram na casa-abrigo, trabalham a autonomização e saem, mas neste momento, com esta situação toda de bloqueio, sobretudo aqui no primeiro semestre de 2020, as pessoas entravam, mas não saíam, não se autonomizavam. Portanto, daí também a necessidade de aumentar as vagas de acolhimento. E relativamente àquilo que é a estrutura da APAV, eu posso-vos dizer que a casa esteve sempre cheia ou praticamente cheia. E logo no dia em que abriu recebeu logo um acolhimento. Portanto, é sinal que de facto era uma necessidade evidente, e ali não iam apenas mulheres, iam também muitas vezes acompanhadas de filhos menores. Logo também no início no fim, mais perto do fim do primeiro estado de emergência, nós lançamos uma campanha com a colaboração da Carmen Young Network Group, que apela precisamente à denúncia. E portanto lançamos aqui três imagens, uma mais relativa às questões da violência doméstica e sensibilizar aqui as pessoas para a denúncia, outra relativamente às questões que têm a ver com a cibercriminalidade, e também outra relativamente às situações de burla, de furto em locais com menos vigilância, onde as pessoas poderiam ser vítimas de crime. Tentamos aqui sempre combater o isolamento apelando às denúncias. Nós não sabemos o que é que vai continuar a acontecer, portanto, apesar de estarmos nisto desde março, continua a ser tudo muito, muito dúbio sobre o que vai acontecer.
continuamos a ter que lidar, enquanto estrutura que tem um serviço de atendimento ao público, com situações em que temos que colocar as equipas a trabalhar em espelho, portanto também há menos pessoas fisicamente disponíveis nos locais. Mas aquilo que eu queria salientar é que nós, em nenhum momento desta situação, paramos de trabalhar e paramos de prestar apoio, reforçamos as equipas que estavam a trabalhar à distância, reforçamos o apoio à distância, as pessoas puderam contactar-nos por todos os meios e felizmente continuaram a contactar-nos, mas não sabendo o que aí vem, nós vamos continuar sempre com esta campanha de reforço daquilo que é cidadania. Nós temos que ter as pessoas envolvidas, nós temos que perceber que isto é um problema de todos, com todos, e todos têm que estar envolvidos nestas situações. E continuamos a apostar muito também na formação das pessoas e na informação. Quem consultar o Facebook da APAV é muito fácil ver que nós estamos em constante atividade, digamos assim. Sempre que o nosso banner logo inicial tem logo todos os nossos contactos à distância, portanto potenciamos aqui sempre o contacto das pessoas. Durante o período de pandemia, por exemplo, houve algumas coisas que nós fomos fazendo, só para poderem ver, fomos criando aqui uns bloquinhos informativos sobre algumas temáticas, nomeadamente os maus-tratos infantis, isto está um bocadinho lento, os maus-tratos infantis, etc., para que as pessoas em mensagens muito curtas percebessem o que é que podem fazer perante uma situação, também, por exemplo, relativamente a pessoas idosas. Portanto, todo o trabalho nesta fase tem que ser um trabalho de colaboração entre as entidades, tem que ser um trabalho de colaboração entre as estruturas de apoio, sejam elas quais forem, e a sociedade civil. E esta pandemia foi sem dúvida, e está a ser sem dúvida, um desafio nessa matéria, onde, no sentido de nós termos aqui pessoas cada vez mais envolvidas e deixarmos cair cada vez mais aquele mito de que são coisas que se passam dentro de casa, são coisas que não me dizem respeito, e portanto conseguimos perceber ao longo do tempo que isto é fundamental nesta fase. Nós temos uma secção no nosso site que são as folhas informativas, fomos renovando também essas folhas informativas ao longo deste ano, e estamos sempre a apostar aqui na informação da sociedade civil de forma curta, concisa, orientada, para que não restem dúvidas sobre o que fazer nesta fase. Portanto, estes tais quadradinhos que vêm aqui a roxo foram quadradinhos que nós fomos lançando com informações curtas e muito concisas, estes de laranja também. Portanto, vamos continuar nesta missão de alertar, sensibilizar, consciencializar e, ao mesmo tempo, apesar de todas as dificuldades, todos os obstáculos, estarmos permanentemente disponíveis para as vítimas de crime e, neste caso, estamos a falar de crianças, para as crianças e jovens vítimas de crime e de violência. Da minha parte, estou ao dispor para o esclarecimento de qualquer dúvida e agradeço mais uma vez o vosso convite. Nós é que temos a agradecer, doutora Carla Ferreira, pelo seu contributo, pela sua exposição tão clara. Nota-se que está habituada. Portanto, foi muito produtiva a sua exposição, não é? E temos a agradecer esta disponibilidade. Passaremos agora para o nosso terceiro convidado e orador, o Dr. Gonçalo Oliveira Magalhães. Temos o prazer também de ter aqui hoje a convite da delegação e vou fazer uma breve apresentação também deste nosso convidado. O Dr. Gonçalo é licenciado em Direito pela Universidade Portugalense Infante Dom Henrique no ano de 1996. Em 97, 98, frequentou o curso normal de formação do Centro de Estudos Judiciários. Fez o seu estágio no Tribunal da Comarca de Paredes. Durante entre os anos 2000 e 2013, percorreu vários tribunais, entre os quais Sesimbra, Mogadouros, Pozende, Vila Real, Passos Ferreira e o Círculo Judicial de Gondomar, onde se encontra até hoje, não é? Como sabemos. No triênio de 2013-2016, esteve em comissão de serviço como vogal do Conselho Superior da Magistratura por eleição entre os seus pares. Atualmente exerce funções como juiz do Juízo do Tribunal de Família e Menores de Gondomar, juiz 1, para quem o conhece, e tem essa função desde 2016. Desde 2017, que é juiz coordenador do Juízo do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, sediado no município de Gondomar. Além destas formações que já falei, o Dr. Gonçalo tem ainda 2 pós-graduações, uma em Direito Civil e outra
em direito da família, da criança e das sucessões. Tem publicado vários artigos jurídicos na área de direito processual civil e também no direito das crianças. E é com muito gosto também que o temos aqui como nosso convidado e vou passar a palavra. Muito obrigado. Então, começo por agradecer aos membros da Delegação de Valongo da Ordem dos Advogados o convite, que aceitei com muito gosto. Apresento também os cumprimentos às oradoras anteriores, que ouvi com muita atenção, e a todos que estão a assistir a esta conferência. Então, eu irei falar sobre algumas repercussões judiciárias do estado de emergência e das medidas excepcionais e transitórias relativas à situação epidemiológica que estamos a atravessar, que decorrem, partilharei algumas reflexões que decorrem do exercício das funções como juiz num juízo de família e menores. Então é um lugar comum dizer-se que desde que fomos assolados por este vírus e pela doença Covid-19, já classificada como uma emergência de saúde pública de importância internacional, que a vida humana tem-se pautado nas suas diversas esferas pela incerteza e inquietação, o que tem evidentes reflexos nas relações interpessoais. Os problemas transcendem a esfera da saúde e têm determinado, ou chamaram a intervenção do direito privado, inclusive no âmbito em que tem de regular aspectos da vida familiar. E isto, pois, como tal sucedeu noutros países, a dita crise sanitária teve de reflexos desde logo ao nível conjugal, com o aumento das situações de ruptura, em alguns casos no contexto de violência doméstica, como já foi salientado pelas oradoras anteriores, o isolamento é um fator potenciador destas situações, e com a consequente necessidade de providenciar pelo destino dos filhos menores. Nos casos em que já não havia convivência conjugal, por consequência das limitações impostas à circulação de cidadãos, da necessidade de garantir assistência permanente às crianças em situação de isolamento profilático ou cujas atividades letivas foram suspensas, da genuína preocupação com a saúde das crianças e com a necessidade de salvaguardar o seu isolamento e das consequências económicas e financeiras que o cumprimento do dever de confinamento domiciliar tem acarretado para as famílias, a discussão tem-se centrado na temática da execução do regime de exercício das responsabilidades parentais, e mais concretamente na convivência com os filhos e na definição do quantum alimentício. Centrando a atenção então neste último aspecto, que será o tema desta comunicação, começo por dar nota que em muitas situações a coragem, a sabedoria, a moderação e a justiça dos pais prevaleceram. Cientes de que o inimigo invisível era comum, uniram esforços para o combater, assumindo como uma responsabilidade e providenciando pelo bem-estar dos filhos, sem qualquer necessidade de intervenção do Estado. E a este propósito, recordo que no primeiro processo que tive em que suscitaram questões relacionadas com o tema, os pais que já haviam travado entre si inúmeras batalhas, cada uma delas dando origem a um novo apenso, hora de alteração, hora de incumprimento, fizeram tréguas e de modo próprio apresentaram um regime provisório com enfoque na proteção dos filhos. Contudo, isto foi o primeiro, mas episódios ulteriores demonstraram que nem sempre é possível sobrepor aqueles valores de solidariedade e responsabilidade parental às mágoas, ao difícil diálogo, até mesmo à violência, ao narcisismo e ao oportunismo. Desde progenitores residentes que, a pretexto do risco de infecção, impediram os convívios das crianças com o progenitor não residente, independentemente das circunstâncias em que estes ocorriam, até progenitores não residentes que, sob o mesmo pretexto, retiveram as crianças após períodos de convívio, passando por aqueles que pura e simplesmente deixaram de pagar alimentos. Houve ou tem havido de tudo um pouco. Portanto, é neste campo turbulento que o judiciário tem sido chamado a intervir, com o objetivo de fazer prevalecer os valores de solidariedade e boa-fé, ciente de que as suas soluções assentam sempre em frágeis equilíbrios, pois a sua implementação depende em primeira linha da ação dos respectivos destinatários, que são precisamente os próprios contendores. O critério de decisão, e é aqui que se centra no tema, é, como sempre, tem de ser o superior interesse da criança. Sobre este conceito, começo por relembrar aqui já falar da Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959, em cujo preâmbulo se expressa a intenção de contribuir para uma infância feliz, facultando à criança o gozo, para bem dela e da sociedade, dos direitos e liberdades ali previstos,
e a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de novembro de 1989 e aberta à assinatura e ratificação ou sessão em Nova Iorque a 26 de janeiro de 1990, em cujo preâmbulo se reconhece que a criança, para o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade, deve crescer num ambiente familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão. Não sendo a Convenção uma mera proclamação de princípios, mas algo a que os Estados outorgantes ou aderentes se vinculam no plano do direito internacional, importa então dizer que ela consagra os seguintes princípios e direitos: o princípio do superior interesse da criança, o direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento, o princípio da não separação dos pais, o princípio do respeito pelas opiniões da criança, o princípio da responsabilização de ambos os pais na educação e desenvolvimento da criança e o direito a um nível de vida suficiente que permita o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. No plano do direito interno, destaco a Constituição da República Portuguesa, que consagra designadamente o direito ao desenvolvimento da personalidade, artigo 26, número 1, o princípio da igualdade de direitos e deveres dos cônjuges quanto à manutenção e educação dos filhos, artigo 36, número 3, o direito e o dever dos pais de educação e manutenção dos filhos, artigo 36, número 5, e o princípio da não separação entre pais e filhos, artigo 36, número 6. A par de tais direitos diretamente aplicáveis por força do artigo 18, número 1, ainda convocar outras normas de cariz programático, designadamente as consagram direitos de proteção pela sociedade e pelo Estado, de que são beneficiários a família, a maternidade e paternidade, e da própria criança durante a sua infância e juventude, as quais, não obstante a sua sinalidade de natureza, devem servir como suporte na interpretação das normas aplicáveis às situações em análise. A nível infraconstitucional, destacam-se as normas dos artigos 1885 a 1927 do Código Civil, bem como, no que diz respeito aos alimentos, os artigos 2003 a 2014. A nível processual, destaca-se o regime processual civil, o regime tutelar do processo tutelar civil, sem olvidar, uma vez que estamos no campo da jurisdição voluntária, os preceitos dos artigos 986 a 988 do Código de Processo Civil. Isto dito, sabemos que o exercício das responsabilidades parentais é, de acordo com a definição usual, um conjunto de faculdades cometidas aos pais no interesse dos filhos, em ordem a assegurar convenientemente o seu sustento, saúde, segurança, educação, a representação e a administração dos seus bens, como diz o artigo 1878 do Código Civil. Sabemos também que os pais ficam automaticamente investidos na titularidade das responsabilidades parentais, independentemente da sua vontade e por mero efeito da filiação, não podendo renunciar a estas nem a qualquer dos direitos que as mesmas especialmente lhes conferem, sem prejuízo do que legalmente se dispõe a propósito da adoção. Deste caráter funcional das responsabilidades parentais, resulta que o exercício dos direitos e deveres que as integram, não tendo a ver com a realização de interesses próprios dos progenitores, encontra-se particularmente vinculado à salvaguarda, promoção e realização dos interesses dos filhos. Pelo que na definição e na repartição concreta das responsabilidades parentais devem atender-se prioritariamente os interesses e os direitos da criança e só em segunda linha os demais interesses e direitos atendíveis. Deste modo, o interesse da criança constitui um critério essencial da decisão, cujo conteúdo e extensão carecem de um preenchimento reconduzível a critérios objetivos. Estes critérios devem respeitar o princípio da igualdade dos pais, promover a repartição das responsabilidades parentais mediante a adesão interna redutora dos conflitos, atender aos direitos da criança e às suas escolhas preferenciais, respeitar a autonomia da família, em conformidade com o princípio da intervenção mínima, e mostrar-se execuíveis e de aplicação ágil e fácil. O conceito expressa o conceito de responsabilidades parentais, ou como alguns dizem, responsabilidade paternal, porque parentais apela ao conceito de parentalidade, portanto não será se calhar a expressão com mais propriedade, mas é a que geralmente é utilizada, mas este conceito expressa mais claramente a natureza funcional dessas responsabilidades do que o antigo conceito de poder paternal e o caráter vinculado do seu exercício, identificando melhor a realidade plural que integra o seu exercício e a sua titularidade e centrando a atenção naqueles cujos direitos querem salvaguardar, que são precisamente as crianças.
Como se constata, nem os instrumentos jurídicos internacionais nem a lei interna definem o que deve entender-se por interesse da criança ou do jovem. Por se tratar de um conceito jurídico indeterminado, o princípio só adquire relevância quando referido ao interesse de cada criança ou jovem em concreto, defendendo-se mesmo que haverá tantos interesses quantos forem os menores. O interesse de uma criança não se confunde com o interesse de outra criança e o interesse de cada um destes é ele próprio suscetível de se modificar ao longo do tempo, já que o processo de desenvolvimento é uma sucessão de estádios com características e necessidades próprias. Para alguma doutrina, como sabemos, o conceito da criança comporta uma pluralidade de sentidos, não só porque o seu conteúdo se altera de acordo com o espírito da época e com a evolução dos costumes, ou porque é diferente para cada família e para cada criança, mas também porque, relativamente ao mesmo caso, é passível de conteúdos diversos, igualmente válidos, conforme a valoração que o juiz faça da situação de facto. Portanto, cabe ao julgador preencher valorativamente este conceito de conteúdo imprecisamente traçado, aprendendo o fenómeno familiar na sua infinita variedade e complexidade e numa análise sistémica interdisciplinar da situação concreta de cada criança, decidindo assim a oportunidade pelo considerar mais justo e adequado. No fundo, este conceito significa que deve adotar-se a solução mais ajustada ao caso concreto, de modo a oferecerem-se melhores garantias de desenvolvimento físico e psíquico da criança, do seu bem-estar e segurança e da formação da sua personalidade. Sendo que é ainda afirmado que hoje reconhece o interesse do menor como uma força motriz que há de impulsionar toda a problemática dos seus direitos. O princípio radica assim na própria especificidade da situação da criança perante os adultos, no reconhecimento de que o menor é um ser humano em formação que importa orientar e preparar para a vida, mediante um processo harmonioso de desenvolvimento nos planos físico, intelectual, moral e social. Tem assim o conceito de ser entendido em termos suficientemente amplos, de modo a abranger tudo o que envolva os legítimos anseios da criança, as suas realizações e as necessidades da criança nos seus mais variados aspectos. Este é, no fundo, o objetivo a prosseguir por todos quanto possam contribuir para o desenvolvimento harmonioso da criança. Os pais, no seu papel primordial de condução e educação da criança, as instituições ao assegurar a tutela desse interesse e o Estado ao adotar as medidas tendentes a garantirem o exercício dos seus direitos. O Estado, incluindo, como é óbvio, os tribunais. Em síntese, trata-se, portanto, de um conceito vago e genérico, utilizado pelo legislador de forma a permitir ao juiz alguma discricionariedade, bom senso e também alguma criatividade, cujo conteúdo deve ser apurado no caso concreto. Este conceito não pressupõe a utilização pelo jogador de uma absoluta e total discricionariedade e muito menos de qualquer arbitrariedade, que seria inadmissível. Antes lhe confere alguma dose de discricionariedade, mas no sentido de que a sua interpretação permite mais do que uma solução igualmente válida, primariamente concretizada através do recurso a valorações subjetivas. Portanto, é à luz deste princípio que, entrando naquele campo de batalha, irei tentar enunciar algumas soluções para os problemas que têm surgido no atual contexto. Antes, convém dizer que estes problemas não passaram despercebidos ao legislador, tanto assim que lhes foram feitas algumas menções no conjunto já numeroso de atos normativos que compõem a já denominada legislação Covid-19. Se as minhas contas não estão erradas, nesta data, falando só em decretos sobre o estado de emergência e em resoluções sobre o estado de calamidade, teremos teremos 6 decretos e 4 resoluções. Portanto, é um bocadinho complicado acompanhar toda esta sucessão de atos normativos. De qualquer modo, todos eles contêm referências que reconhecem as particularidades da realidade familiar. Os decretos impõem o dever geral de recolhimento domiciliário, consagrando entre as exceções as deslocações dos cidadãos para acompanhamento de menores e por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinado por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente, as resoluções que declararam a situação de calamidade e aquelas que prorrogaram contemplaram as mesmas exceções ao dever de não circulação em espaços e vias públicas.
Os diplomas limitam a concentração de pessoas na via pública e noutros locais, um certo número de pessoas, mas admitem que tal número seja excedido quando as pessoas pertençam ao mesmo agregado familiar e prescrevem que cada pessoa disponha de áreas e distâncias mínimas em determinados espaços relativamente a qualquer outra pessoa que não seja sua coabitante. Portanto, a densificação do conceito de superior interesse da criança no contexto de pandemia e no quadro do estado de emergência tem então de ser feita à luz daquilo que constitui a grande preocupação nacional nestes tempos, que é a preservação da saúde da criança e a contenção da propagação da doença de Covid-19, sendo em vista deste bem maior que a execução do regime do exercício das responsabilidades parentais anteriormente definido deve ser perspectivada. Mas não só, estando em causa também a saúde pública, devem ser ponderados, a meu ver, também os interesses e o bem-estar das pessoas que compõem a rede de suporte à criança, pelo que importa em cada caso que se indague, por exemplo, se a criança coabita com pessoas que se inserem nos grupos de risco, se as habitações têm condições para a manutenção de algum distanciamento, caso seja necessário, e se a deslocação da criança entre as residências dos progenitores é suscetível de aumentar o risco de exposição à doença. A análise do referido quadro normativo permite, a meu ver, uma primeira conclusão. O legislador, fazendo uma ponderação de valores, imposta pelo artigo 18, número 2 da Constituição, afastou uma solução generalista no sentido da pura e simples suspensão da partilha das responsabilidades parentais em decorrência do isolamento social. Deste modo, se os pais não estiverem infectados, não residirem com quem esteja, se não se expuserem a grave risco de contágio e tiverem condições de cumprir as medidas de isolamento e garantir a segurança à criança, não haverá qualquer razão para alterar as rotinas naquilo que é o mais adequado ao seu melhor interesse, tanto assim que ficou plasmado no regime adrede definido. Os problemas surgirão, por exemplo, quando o progenitor residente está infectado ou exposto a um grave risco de contágio e, também a meu ver, quando fica sujeito a uma medida de confinamento obrigatório, sem que tenha condições, designadamente habitacionais, para garantir a segurança e a prestação dos cuidados necessários à criança. Nestas situações, afigura-se que manter a residência da criança junto do progenitor infectado ou sobre o qual recai séria suspeita de infecção, sujeito por isso a vigilância ativa, pode comprometer seriamente a saúde da criança, sendo contrário ao seu superior interesse. A solução passará por colocar a criança temporariamente a residir com outro progenitor, ou, caso este não tenha também as condições necessárias para isso, com terceira pessoa. Em termos processuais, afigura-se-me que para esse efeito não é adequado o recurso que à primeira vista poderia afigurar-se como o mais lógico, a uma ação de alteração do regime de exercício das responsabilidades parentais prevista no artigo 42 do regime geral. Esta ação pressupõe a necessidade de um novo regime tendencialmente definitivo. A retirada da criança da residência do progenitor infectado ou sobre o qual recai séria suspeita de infecção e a sua colocação junto do outro progenitor ou de terceiro pretende apenas acautelar o risco que essa situação representa para a saúde da criança, enquanto aquele fator de risco persistir. De modo que se aquele progenitor recuperar da doença ou se for definitivamente afastada a suspeita de infecção, nada justifica a proibição de regresso da criança à sua residência habitual, retomando-se os termos da regulação anteriormente estabelecidos. Penso que na ausência dos progenitores, o artigo 1918 do Código Civil tem elasticidade suficiente para a adoção de uma medida tutelar cível temporária, a vigorar durante o estrito período em que o progenitor com quem a criança reside habitualmente estiver sujeito à medida de confinamento obrigatório, sem necessidade de alterar o regime anteriormente fixado, como disse. Nos termos daquela norma, quando a segurança, a saúde, a formação moral ou a educação de um menor se encontra em perigo e não seja caso de inibição do exercício das responsabilidades parentais, pode o Tribunal, a requerimento do Ministério Público ou de qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 1915, decretar as providências adequadas, designadamente confiá-la à terceira pessoa ao estabelecimento de educação ou assistência. A colocação do progenitor com o qual a criança não reside habitualmente durante o período em que o progenitor da sua residência habitual estiver sujeito a uma das referidas medidas, será assim a providência adequada a salvaguardar a saúde da criança, encontrando a norma citada
dando a norma citada o necessário sustento e amparo. A norma permitirá ainda responder às situações em que o progenitor com quem a criança não reside habitualmente não pode dar resposta premente à necessidade de mudança de residência do filho, porque está ele próprio infectado ou sujeito à medida de confinamento obrigatório, porque não reúne condições familiares, habitacionais ou outras necessárias para esse efeito, ou ainda porque não reúne competências necessárias para se constituir como resposta protetiva. E aqui estou a pensar, por exemplo, num progenitor agressor ou negligente, caso em que a salvaguarda da criança passará pela sua confiança a terceira pessoa ou a instituição, nos termos ali previstos, regressando a criança à sua residência habitual, logo que seja levantada a medida de confinamento em relação ao progenitor residente. De um ponto de vista processual, a lista das medidas tutelares cíveis do artigo 3º do regime geral é meramente exemplificativa, porque não suscita dúvida que o decretamento de uma medida semelhante à que referi pode ser alcançado no âmbito de uma ação tutelar comum, em cujo âmbito o Tribunal ordenará livremente a realização das diligências que repute necessárias, antes de proferir a decisão final, nos termos do artigo 67, e aqui parece-me que é aconselhável, logo no momento do despacho liminar, a atribuição de natureza urgente ao processo, que assim correrá em férias judiciais. Sem prejuízo, poderá o Tribunal proferir a qualquer momento uma decisão provisória, adotando a providência necessária, eventualmente, ou dispensando mesmo a audição da parte contrária, conforme é permitido pelo artigo 28 do regime. Cessando o impedimento do progenitor com quem a criança reside habitualmente, a instância ficará naturalmente extinta por inutilidade superveniente da lide, com o imediato levantamento da providência, por já não subsistir o perigo para a saúde da criança que foi determinante do seu decretamento. Por identidade de razões, esta solução deverá ser observada quando o progenitor com quem a criança reside habitualmente ficar sujeito a um especial dever de proteção em razão da idade ou de particulares debilidades do seu sistema imunitário, situação na qual a proteção à saúde a proteção da saúde daquele progenitor deve ser compatibilizada com a proteção da saúde da criança, conseguindo-se desta forma o equilíbrio entre esses dois interesses. A mesma solução deverá ser observada também nas situações em que a profissão exercida pelo progenitor com quem a criança reside habitualmente representa ou pode representar para esta um risco acrescido de infecção, exponenciando a sua exposição à doença. Estamos a pensar, por exemplo, nos médicos e demais profissionais de saúde e de apoio social, bem como agentes de proteção civil e mesmo agentes das forças policiais e de segurança. Nestas situações, a providência decretada para salvaguarda da saúde da criança, retirando-a do ambiente potenciador da sua infecção, será também, naturalmente, com o fim do estado de emergência e das restrições impostas neste quadro. Terá aplicação, finalmente, sempre que com o progenitor, junto de quem a criança reside, coabite alguma outra pessoa, cônjuge, ascendente, filho ou outro familiar, que se enquadre em alguma destas categorias descritas. E vale, por identidade de razões, para os casos em que a criança reside com um e com outro progenitor, no denominado regime de residência alternada, de acordo com o regime temporal definido no exercício das responsabilidades parentais. Ou seja, se um dos progenitores da criança estiver sujeito a confinamento obrigatório ou um dever especial de proteção, exercer uma profissão que representa ou pode representar um risco acrescido de infecção ou coabitar com alguma outra pessoa, sobre a qual impendam especiais restrições ou medidas de prevenção nos termos expostos, o regime de residências alternadas deverá ser suspenso. Também aqui não se trata de alterar, mas apenas de adotar uma medida de duração limitada para proteção da saúde da criança, que ficará em exclusivo a residir com o progenitor não sujeito àquelas medidas restritivas. Penso que é importante dizer que esta medida não implicará qualquer transferência absoluta do exercício das responsabilidades parentais. Quanto às questões de particular importância, mantém-se a regra do exercício conjunto. Quanto aos atos da vida corrente, permanecerá a regra segundo a qual o progenitor não residente, que por força da medida fica com a criança aos seus cuidados, não deve contrariar as orientações educativas mais relevantes, tal como elas são definidas pelo progenitor com quem o filho não reside habitualmente. Nos demais casos, não representando a manutenção do regime da residência alternada um perigo maior do que o que existiria se os progenitores vivessem juntos,
tomando estes as mesmas precauções face à doença, não se encontra quaisquer razões para suspender aquele regime durante o atual estado de emergência. Impõe-se um especial dever de cuidado na transição entre as duas residências. Por exemplo, devem evitar-se os transportes coletivos, que empiricamente serão um dos focos de contágio mais frequentes. Há, todavia, que atentar em possíveis restrições absolutas que, em resultado do evoluir da situação pandémica, possam vir a ser contempladas na regulamentação do estado de emergência. Estou a pensar, por exemplo, numa proibição de circulação entre concelhos, sem ressalva das situações de partilha de responsabilidades parentais, que poderá tornar inexecuível durante a sua vigência o regime se os progenitores residirem em diferentes concelhos. O mesmo sucederá se um dos progenitores residir em concelho abrangido por especiais medidas de confinamento domiciliário, como sucedeu com o concelho de Ovar durante a vigência do artigo 6º do decreto número 2/2020. Estes problemas que surgem quanto ao progenitor residente também se podem colocar no que diz respeito ao regime de convívios da criança com o progenitor não residente. Todos sabemos a importância dos convívios da criança com o progenitor não residente, é a forma da criança estabelecer com esse progenitor laços de afetividade, mas também neste campo não podemos esquecer aquele que é o desígnio nacional da atualidade e, nessa medida, dar particular atenção à necessidade de preservação da saúde da criança face a este período de propagação da doença Covid-19, que sustenta as medidas restritivas que caracterizam o estado de emergência. Deste modo, fazendo apelo ao que referi há pouco, será justificada a suspensão de regimes de convívio que impliquem contactos da criança com um progenitor infectado ou sujeito à medida de confinamento obrigatório. O mesmo deverá suceder quando o progenitor não residente esteja sujeito a um especial dever de proteção, sobretudo nos casos em que o progenitor residente exerça uma profissão que representa ou pode representar para esta um risco acrescido de infecção pelo vírus, potenciando a sua exposição. Também assim deverá suceder quando o progenitor não residente coabite com outra pessoa que se enquadre em alguma das descritas categorias. Afirma-se ainda que será de ponderar a manutenção dos habituais convívios de curta duração. Estou a pensar em convívios que são estabelecidos nas regulações durante a semana, um jantar que não envolve depois a pernoita, e isto em resultado de uma especial ponderação entre o sacrifício que a suspensão deste convívio a meio da semana pode representar e o risco da exposição da criança ao vírus para a concretização de um convívio que acaba por ser fugaz. De qualquer modo, a ponderação terá sempre de ser feita em concreto, atendendo às circunstâncias particulares do caso, designadamente à distância entre as habitações e ao modo como é feito o transporte da criança. Sem prejuízo da questão poder ser colocada ex ante, através de uma providência tutelar cível destinada à suspensão provisória dos convívios. A experiência tem demonstrado que ela surge sobretudo em incidentes de incumprimento dos regimes de convívio anteriormente definidos. Nestes casos, deduzido o incumprimento, o caráter temporário do estado de emergência, a premente necessidade de resolver a situação dos conflitos, até para evitar que a situação se agrave e que o conflito se instale, e assim manter também o equilíbrio emocional da criança, aconselha também que seja atribuída natureza urgente ao procedimento de incumprimento, realizando-se no mais curto espaço de tempo possível a conferência de pais. Nesta sede, na Conferência de Pais, deve ser logo promovido o acordo dos progenitores no sentido da suspensão do regime de convívios, verificada que esteja uma das situações de risco que referi, e a fixação de um regime especial para vigorar durante o tempo da suspensão, de forma a promover a relação de proximidade com o outro progenitor, nomeadamente através de contactos telefónicos mais regulares, realização de videochamadas, indicando ainda o caminho para um possível acordo quanto a uma compensação de dias de convívio após este período, o que tive em várias situações que surgiram logo em abril. Não sendo obtido o acordo, penso que não é um caso em que se deve dispensar a mediação e a audição técnica especializada,
que são atos incompatíveis com a natureza urgente do processo e com a obrigação de distanciamento social atualmente vigente. Na decisão, o juiz deverá ponderar se o caso é suscetível de se reconduzir a uma das situações descritas ou outras equivalentes, suscetíveis de justificarem a suspensão por um ato unilateral do regime de convívios. Concluindo nesse sentido, deverá julgar o incumprimento improcedente e decretar formalmente a suspensão de convívios, providência adequada a evitar o risco que a execução desse regime representaria para a saúde da criança, até que deixe de verificar-se a situação de facto que a motivou. Concluindo pela inexistência de um quadro de risco, tal que justifica a suspensão dos convívios, deverá julgar o incumprimento procedente, notificando o requerido para proceder à entrega da criança pela forma determinada, sob pena de multa, e sempre sem prejuízo do procedimento criminal que ao caso couber, conforme prevê o artigo 41, número 6 do regime geral. Iria fazer também algumas referências acerca da obrigação de alimentos, e isto porque, como sabemos também, neste período de confinamento, têm ocorrido sérias consequências económicas e financeiras para as famílias, seja por via da redução salarial direta, motivada pelo layoff ou por situações de desemprego que, infelizmente, estão a surgir com grande incidência em alguns setores económicos, seja pela redução salarial decorrente da necessidade de dar assistência aos filhos durante a interrupção letiva, nos casos em que é impossível ao progenitor manter a prestação de alimentos em regime de teletrabalho. Afigura-se-me desde logo que, com ressalva das situações em que, por força da aplicação de uma das medidas que referi, de colocação da criança ao cuidado do progenitor com quem não reside habitualmente, que será o obrigado a alimentos, caso em que o seu cuidador habitual passe a ser o progenitor não residente, não deve haver uma pura e simples suspensão da obrigação de alimentos. Isto pelas mesmas razões que me levam a aderir, sem quaisquer reservas, à corrente jurisprudencial que defende que a ausência do progenitor vinculado à obrigação de alimentos ou a falta de condições económicas para a prestação de um montante adequado à subsistência do filho não devem precludir a fixação de alimentos, já que tal omissão iria pôr em causa interesses e direitos fundamentais do filho, entendendo que a tutela do interesse fundamental da criança tem de prevalecer sobre quaisquer constrangimentos ou dificuldades procedimentais ou práticas que hajam obstado à aquisição processual de factos relevantes para a ferida capacidade económica do devedor, vinculado pelo dever fundamental de custear uma prestação que garanta o direito a uma sobrevivência condigna da criança. Não vejo, todavia, fundamento para excluir uma redução temporária da prestação de alimentos, tendo em conta também a diminuição das possibilidades do progenitor não residente, a qual durará pelo tempo estritamente necessário e desde que com isso não sejam colocadas em causa as necessidades da criança com o mínimo de respeito pela sua dignidade. Também aqui não se justificará uma ação de alteração, mas uma ação tutelar comum, nos termos que referi há pouco, destinada à adoção de uma redução temporária da prestação de alimentos. Também aqui o mais provável é que a questão se coloque também ao nível do incumprimento da obrigação, no já referido incidente de incumprimento do regime de exercício das responsabilidades parentais. Assim sucedendo, estando em causa o salutar crescimento e desenvolvimento da criança, também estes incidentes de incumprimento deverão ser tramitados com processos urgentes e assim comecei a proceder logo em abril, até para desta forma obviar a suspensão dos prazos processuais que o diploma inicial sobre o estado de emergência consagrou. Neste incidente, sendo possível, haverá que recorrer de imediato ao mecanismo previsto no artigo 48 do regime geral, determinando o desconto da prestação de alimentos nos rendimentos que o obrigado aufira, com respeito pelo mínimo necessário à salvaguarda da sua subsistência com o mínimo de dignidade. Se efetuadas todas as diligências possíveis, se conclui pela inexistência de qualquer rendimento enquadrável numa das categorias do artigo 48, a necessidade de garantir a proteção da criança, agudizada nestes tempos difíceis, impõe que de imediato seja ponderada a intervenção do Fundo de Garantia de Alimentos devidos a menores, o que também pode ser feito a título provisório com base no simples
na simples aparência do direito, quanto à composição do agregado familiar da criança e rendimentos oferidos, com base nos quais o Tribunal aferirá da verificação das condições de recurso a ter em conta, conforme é previsto no artigo 3º, número 2, da Lei número 7598, de 19 de novembro. Farei uma nota final para dizer que, nas situações de emergência, tal como definidas no artigo 5º, a linha C da Lei de Promoção de Crianças, que não serão compatíveis com a demora de um processo tutelar cível, devem ser adotadas as medidas adequadas, desde logo com arrimo ou apoio no artigo 91 da Lei de Promoção e Proteção. E aqui estas medidas poderão ser adotadas logo em primeira linha, designadamente pelas comissões de proteção. Estou a pensar, por exemplo, nas situações de uma criança de tenra idade, cujos pais têm de ser internados devido a complicações decorrentes da infecção e que não têm qualquer rede de suporte familiar ou mesmo vicinal. Em semelhante situação, depois de aplicada aquela medida, a solução passará pela sua confirmação judicial e consequente aplicação de medida de promoção e proteção provisória nos termos do artigo 37, que será necessariamente a colocação da criança, seja em acolhimento familiar, seja em acolhimento residencial. E este será também o meio processual adequado para enfrentar as situações em que as crianças se encontram expostas a situações de violência doméstica ou maus-tratos potenciados pelo isolamento social em que as famílias se encontram e pela ausência de um acompanhamento técnico muito próximo, consequência necessária das medidas de contenção da pandemia que já conhecemos. Pronto, e no fundo são estas as reflexões que gostaria de partilhar, agradecendo a paciência que tiveram em me ouvir. Dr. Gonçalo, muito obrigada pela sua intervenção, por esta visão tão prática e a qual nos fez perceber efetivamente que os juízes também têm que fazer uma adaptação constante para poder julgar em conformidade e de acordo com o superior interesse das crianças, não é? No caso do Tribunal de Menores. Portanto, agradeço a disponibilidade de todos. Eu, de qualquer modo, tenho o texto de apoio que terei todo o gosto em partilhar. Agradecemos essa Eu enviarei então disponibilidade. para o e-mail da delegação. Depois de fazer Muito obrigada. a delegação. Ficamos muito gratos também por essa disponibilidade. Neste momento nós não estamos em condições de abrir aqui para qualquer tipo de questões e debate, não é? Porque por esta forma, através da plataforma Zoom é um bocadinho mais complicado. Reparei que houve aqui algumas questões que foram colocadas no bate-papo aqui e que já foram sendo respondidas. Não temos a oportunidade de abrir aqui para debate, resta-nos agradecer a presença e a disponibilidade de todos. A delegação quer presentear-vos com só um pequeno gesto, algo muito simbólico, com produtos aqui típicos da nossa terra, que vamos fazer chegar a cada um de vocês, uma vez que não podemos entregar neste momento. Eu peço só para terem uma noção do que é, não se assustem, não é? Quando chegar, temos para cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Eu estava aqui a ajudar. Obrigado. Pequenas lembranças. Sim, Obrigada. De resto, desejar saúde a todos, não é? Porque nesta fase é o que todos... É o melhor que se pode desejar. É o melhor que se pode desejar, é verdade, e é realmente o valor mais precioso que podemos ter, não é? E desejar uma boa noite a todos, o resto de bom dia, não é? De trabalho, se for o caso, não é? Não sei se eventualmente ainda estão a trabalhar ou não. Para aqueles que ainda vão regressar a casa, uma boa viagem com segurança, e uma vez mais a delegação de Valongo teve todo o gosto de os ter aos três como nossos convidados e oradores para esta conferência. Muito obrigada uma vez mais. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, então. Boa noite, bom Natal. Boa noite a todos.